dando continuidade aos nossos seminários, a engenharia, o Estado e o país. Hoje, eu vou esperar o Henrique falar. Hoje, nós temos a honra, a satisfação de receber na nossa casa, para a sua fala, como senador e candidato a senador do Brasil, um dos senadores de mais atuação no Senado Nacional, um dos políticos, talvez, que parado, um dos políticos mais íntegros, sérios, combativo, presentes nas questões da sociedade brasileira. O nosso ídolo, Eduardo Suplicy. Convido também para compor a mesa, companheiro, amigo dessa casa, candidato a vice-governador de São Paulo, companheiro Nivaldo Santana. Nós faremos a fala, combinado com o senador, a fala do senador Eduardo Suplicy. Em seguida, nós abriremos para as perguntas, desde que elas não sejam também outras palestras, né? Senão nós atrapalharíamos aqui o senador. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy. Alô. Querido presidente Murilo Pinheiro, Murilo Campos Salles Pinheiro. Só o Salles que não. Não, Murilo Campos. Celso de Campos Pinheiro. Murilo Celso de Campos Pinheiro, desculpe. Muito obrigado pelo seu carinho e amabilidade de me convidar aqui, ainda mais com o Nivaldo Santana, nosso candidato a vice-governador, e que tem uma interação muito forte com o Sindicato dos Engenheiros, e ele, que trabalhou na Sabesp muitos anos, é um conhecedor dos problemas de água, de abastecimento, inclusive um dos problemas sérios que a região metropolitana de São Paulo vem tendo por causa da escassez de água. Eu cometi uma ação ousada ontem falando em água, porque me propuseram e eu aceitei fazer o teste do balde de gelo. O senhor já fez, não? Não. Na campanha, uma campanha séria para prover recursos para o combate e precaução e cura da ELA, uma das principais. Há 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, dentre as quais a esclerose lateral, eu esqueci o último nome aqui. Por favor. Amiotrópica. Ela. E então, até em função de sugestões que pessoas dedicadas a esse tema, o Instituto Barelli, eu apresentei 3 projetos de lei, um para o Dia Nacional das Doenças Raras, que é o último dia de fevereiro, sempre para coincidir com um dia raro do dia 29, internacionalmente, se assim se considera. Mas tem um projeto nessa direção, já aprovado no Senado. O outro para instituir uma política nacional de doenças raras.
e o próprio Ministério da Saúde, ainda ao tempo do Alexandre Padilha, começou a ter uma política voltada para as doenças raras e também o outro para criar um fundo de pesquisas e estudos. E esse projeto, de alguma forma, foi considerado também já aprovado no Senado. Mas, em função disso, eu fui procurado para diversas pessoas, como o ex-presidente Bill Clinton, o Neymar e outros, fizeram este desafio de colocar sobre a cabeça, mesmo nesse tempo de escassez de água, um balde de gelo. E então quem faz isso e doa também $100 para a instituição, que vem tendo um grande sucesso, e eu resolvi fazê-lo ontem, pus no meu Facebook, e está bombando, acho que de forma recorde. Mas assim, já aproveito o elo para aqui começar a falar ele precisa fazer, mas e na minha postagem eu disse que conclamava o José Serra, o Gilberto Kassab e todos os demais candidatos ao Senado de também fazerem o teste do gelo na cabeça. Então, mas assim eu começo esse diálogo com vocês, engenheiros, falando que gostariam que eu falasse um pouco da minha atuação no Senado com o relato desses 3 projetos, dentre outros, que eu apresentei. Eu gostaria de lhes contar alguns dos projetos. Eu vou deixar porque nos últimos 2 quarteirões eu vim a pé, então meu caro com meu assessor e alguns documentos que eu trouxe quero lhe deixar, prezado Murilo, inclusive a relação completa das principais proposições que eu apresentei nesses 24 anos no Senado. Eu quero deixar por escrito um relatório, assim como de todas as emendas que apresentei nesses 8 anos últimos de mandato, sobretudo destinadas às instituições de educação e de saúde do Estado de São Paulo. Nesse ano, por exemplo, ao senador coube, a cada senador, destinar 15 milhões de recursos para prefeituras ou instituições. Então, os diversos prefeitos vêm nos visitar ou enviam sugestões, e daí eu examino as diversas prioridades e coloco, tem este discernimento. Obviamente procuro fazê-lo sempre para aquilo que considero mais prioritário, e dentre elas as finalidades estão sempre as universidades do Estado de São Paulo, as federais, as estaduais, e também seja o INCOR, seja o Instituto do Coração, os hospitais do câncer no interior, na capital, a ACD e assim por diante. Eu normalmente coloco recursos para estas instituições, a Santa Casa. E, bem, logo que eu cheguei, eu também me preocupei com a questão dos suplentes de senador. Eu apresentei um projeto que até hoje não foi aprovado, desde o primeiro mandato, para que qualquer senador no Senado tenha sido eleito pelo povo. Então, a minha proposta era que eu hoje tenho 2 candidatos ao Senado, 2 suplentes. O primeiro, que é o presidente vice-presidente, acho que do PR, né? O Tadeu Candelária, e a Zaninha, que é vice-presidente do PT, acho que é de São Bernardo do Campo, e uma companheira muito ativa no partido, são os meus primeiros e segundos suplentes.
Neste mandato era o professor Carlão, que foi presidente da PUESP, que faleceu há cerca de um ano, e o professor Ari Fernandes é o segundo suplente. Mas, felizmente, de um lado, para mim, eu não precisei me afastar. Cheguei a ficar um pouco doente, mas sempre assim, no máximo 3, 4 dias. Fiquei 2 vezes. No ano passado, estava exagerando no trabalho, peguei uma pneumonia, mas foi uma coisa curta. E em 2002 também precisei fazer uma cirurgia da próstata, e foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições, mas também foi algo que demandou 2 semanas, e para o senador se afastar e o suplente assumir, são 120 dias, pelo menos, de licença, e isso nunca precisei tomar. Então, mas, claro, sempre pode ocorrer alguma coisa para o senador, por qualquer circunstância, e então é bom saber, mas eu gostaria de lhes falar que, quando considerei, junto com a minha equipe e o partido, ser candidato ao Senado, dando conta que era natural que eu completei 73 anos, dia 21 de junho último, então achei por bem ir ao INCOR e fazer um teste completo de tudo que acontecia no meu corpo, da cabeça aos pés, o exercício de esteira suficiente, eu normalmente faço exercício, e perguntei ao médico ao final, será que eu posso candidatar-me responsavelmente para os próximos 8 anos como senador pelo PT? E ele, ao final, me disse, Eduardo, você está tão bem de saúde que você poderá se candidatar para os próximos 24 anos para o que você quiser. Então, eu contei para o partido e, por consenso, aprovaram que eu seja o candidato. Então, e falando nesse aspecto, contando coisas assim, também de bom humor, mas eu fui convidado há poucos dias para, no próximo dia 21 de junho, domingo, às 9 horas, para participar da corrida de 6 quilômetros lá em Heliópolis, que é uma corrida tradicional, eu já participei algumas vezes. Eu falei, eu aceito, mas sugiro que vocês convidem os 9 outros candidatos a senador para também participar, para ver quem chega até o final. E são 6 quilômetros de subida e descida. Então, mas outro projeto relativo aos... Bem, sobre a questão dos suplentes, acho que há hoje 18 suplentes. E eu acho que seria muito bom se todos os suplentes se tornassem mais conhecidos dos eleitores e eleitos diretamente. Daí a minha proposta é que, quando se elege o senador, o partido ou a coligação indique até 3 ou 4 nomes e os eleitores escolhem por eleição qual o primeiro e qual o segundo suplente. Eu acho que seria de mais bom senso. Mas, não, por enquanto, não foi aprovado. Há uma certa distorção. De um lado, alguns senadores indicam parentes, ou alguns indicam a esposa, outro pai, outro filho, assim por diante, ou irmão. Tem muitos que são assim. Outros que escolhem assim o financiador de campanha. Também ocorre coisas desse tipo. Então, acho que daí essa proposta da eleição direta do suplente. Outro projeto que eu apresentei para haver transparência completa do Senado, de todos os que lá trabalham, do ponto de vista de indicar o nome, o cargo, a remuneração e mais alguns elementos. Algo que eu fiz quando, em 89 e 90, fui presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e com o mote a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Surgiram na Câmara inúmeros
problemas. Certo dia, descobrimos que o heliponto da Câmara Municipal, o conserto havia sido pago 2 vezes, então abriu-se uma sindicância. Os diretores, que eram os que estavam lá, eu falei, em princípio, eu confio nos senhores, vamos continuar o trabalho, mas quando ocorreu isso, 2 diretores acabaram até pedindo o afastamento, foram passar uns dias no distrito policial. Eu fiz questão de ir lá visitá-los para ver se estavam sendo tratados com dignidade e tudo, mas e daí eu, como tinha muito notícias de que havia pessoas que eram funcionários da Câmara, mas trabalhavam, por exemplo, alguns em escritórios de advocacia, outros em consultórios de dentista e tal, aí eu falei que cada gabinete ou departamento da Câmara deveria ter na sua porta o nome de todos que lá trabalhavam, a respectiva função, e no Diário Oficial eu achei por bem fazer a publicação dos nomes, função e remuneração. Daí os servidores assim mais antigos disseram, puxa, mas presidente, o senhor vai querer divulgar o quanto que nós ganhamos? Alguns de nós aqui somos separados da mulher, ela vai ficar sabendo. Eu falei, mas é direito dela saber. E eu pedi, então, aos professores José Afonso da Silva e Godofredo Teles para Silva Teles para fazer um parecer, e ambos disseram, como são pagos pelo povo, é direito do povo saber, pode publicar. Mas lá no Senado ainda há muita resistência a isso. E eu também, um dos primeiros projetos que eu apresentei, já em abril de 91, foi para instituir um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Na época, toda aquela pessoa adulta que não recebesse pelo menos 2 salários mínimos e pouco da época, que eram até 45 mil cruzeiros, algo como $150 por mês da época, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Chegou a ser aprovado por consenso no Senado, até com um bonito pronunciamento do senador Fernando Henrique Cardoso, que era o líder do PSDB naquele dia, e foi para a Câmara dos Deputados, recebeu um parecer favorável do Germano Rigoto, entusiasta até, mas ao longo daquele período, já em agosto de 91, quando eu, certo dia, numa reunião que o professor Walter Barelli reuniu cerca de 50 economistas simpatizantes do PT em Belo Horizonte, eu expus o programa, e então o economista José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, disse, Eduardo, seria bom começar a garantia de uma renda pelas famílias carentes que muitas vezes instam as suas crianças desde 7, 8, 9, 10 anos de idade a trabalharem precocemente. E aí acontece que quando elas chegam à idade adulta, não têm a devida formação, e se nós provermos uma garantia de renda, um complemento de renda às famílias carentes desde que as crianças estejam indo à escola, vamos estar cortando nos círculos viciosos da pobreza. E ele escreveu um artigo com essa proposta em dezembro de 91, outro artigo, os 2 na Folha, em 93, e aconteceu que de 94 para 95, Cristóvão Buarque, governador então do PT, hoje no PDT, no Distrito Federal, já como candidato, ele me disse, Eduardo, eu vou defender a renda mínima, venha comigo participar dos comícios, eu fui. E José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, prefeito de Campinas, ambos
apresentaram uma proposta e colocaram em prática, no início de 95, projetos de garantia de renda mínima associados às oportunidades de educação, que Cristóvão denominou de Bolsa Escola, e os resultados foram bastante positivos. Já em outubro, até estive lá na época, prefeito Antônio Palocci, eu fui lá na Câmara Municipal e no seu gabinete, para todos, fiz palestras a respeito, e ele também começou programas nessa direção, depois Piracicaba, Caxias do Sul, Mundo Novo, Belo Horizonte, Belém, e tantas cidades que na Câmara dos Deputados e no Senado surgiram 3 projetos de Nelson Marquesan, Pedro Wilson, Chico Vigilante, no Senado, José Roberto Arruda, Renan Calheiros, Ney Suassuna, todos para que a União passasse a financiar programas de renda mínima associados à educação. E já naquela época, em 92, 3, 4, eu comecei a interagir muito com aqueles economistas e filósofos em diversas partes do mundo que propugnavam para que se instituísse a garantia de uma renda mínima, mas através de uma renda básica incondicional para todos os habitantes de cada país. E foi então que, interagindo muito com a maior autoridade sobre esse tema, o professor Felipe Vamparides, que tinha estado no Brasil em 96, em agosto de 96, levei o professor Felipe Vamparides para um diálogo com o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa audiência de 50 minutos, e também com o ministro da Educação, infelizmente nos deixou, Paulo Renato Souza, aí. Felipe Vamparides disse: olha, o objetivo é um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda pelas famílias para que as suas crianças estejam indo para a escola é um bom investimento em capital humano. E o Fernando Henrique deu o sinal verde para que o projeto de Nelson Marquesan, ao qual foram apensados os demais, fosse aprovado. É a Lei 9.533, de 97, pela qual a União financiaria em 50% dos gastos todos os municípios que adotassem projetos naquela direção. Já em 2001, ele, através de medida provisória, e logo também aprovada por todos os partidos, ele fez com que 100% dos municípios, e não apenas... porque na primeira proposta eram os 20% de menor renda per capita no primeiro ano, no segundo ano os 20% seguintes, mas antes que chegasse no 5º ano, por medida provisória, ele baixou a norma segundo a qual a União financiaria em 100% todos os municípios no Brasil que adotassem programas, e a lei passou a se denominar José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao prefeito Grama, que havia falecido, e também também foi chamado de Bolsa Escola, pela denominação que Cristóvão Buarque havia dado. No ano 2002 foi iniciado o programa Bolsa Alimentação. No início do governo do presidente Lula, em 2003, fevereiro, março, ele instituiu o programa de combate à fome, Fome Zero, e o programa Cartão Alimentação, pelo qual toda família que não recebesse até meio salário mínimo per capita receberia um cartão alimentação que poderia ser gasto apenas em alimentos por cada família. Mas em outubro de 2003, ele resolveu unificar e racionalizar estes 4 programas que eu mencionei naquilo que se chamou o Bolsa Família, e que acabou sendo sancionado em 10 de janeiro, aprovado pelo Congresso e sancionado em 9 de janeiro de
2004. Então, faz 10 anos e mais de 10 anos e meio que se iniciou o Bolsa Família. Havia 3,5 milhões em dezembro de 2013, foi aumentando gradualmente, e hoje são 14.200.000 famílias no Brasil que recebem o benefício do Bolsa Família. Se me permitem, eu lhes pergunto, todos aqui sabem bem como funciona o programa Bolsa Família? Presidente, não, muito bem. Querem que eu diga? Seria ótimo. 7 horas, só para ver o tempo que vai gastar. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar R$ 154 por mês hoje, digamos, uma família de pai, mãe, 3 crianças, 5 vezes 154, R$ 770. Se for pai, mãe, 8 crianças, 10, R$ 1.540. Toda família abaixo de R$ 154 per capita tem direito a receber o benefício do Bolsa Família. Quanto? Caso a família não receba pelo menos R$ 77 per capita por mês, o benefício básico começa com R$ 77, mais, isso para todas, abaixo de 154 per capita, mais 35,70, 105, 140 ou 175 reais, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até 15 anos e 11 meses, mais 42 e mais 42, se na família houver 1 ou 2 adolescentes, 16 a 18 anos. Há condicionalidades. Se a mãe estiver grávida, ela deverá fazer o pré-natal na rede pública de saúde, até que nasça o nenê, para ver como está a sua saúde da criança que vai nascer. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos de 11 meses precisam frequentar 85% das aulas nas escolas, os adolescentes, pelo menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma, desde 2011, conclamou a sociedade à busca ativa. Os governos estaduais, os municipais, as entidades como o Sindicato dos Engenheiros, de trabalhadores, patronais, nós, cidadãos, se soubermos de alguma família que receba até R$ 154 por mês e ainda não está inscrita e beneficiária do programa Bolsa Família, é nosso dever, prezado Murilo, informá-la. Você tem o direito, vai, se inscreva aqui em São Paulo, no Centro de Referência de Assistências Sociais, chamado CRAS, e você vai lá e se inscreva, é parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social do município, e se inscreva porque você vai ter o direito de receber. E no ano passado, a presidenta Dilma lançou o chamado Brasil Carinhoso, pelo qual, melhorado ainda pelo Congresso, já vale há um ano, toda família beneficiária do programa Bolsa Família, caso somada a sua renda familiar, do pai e da mãe de quem mais tiver renda na família, e mais o benefício do Bolsa Família, tal como eu acabo de descrever, se somada essas duas parcelas, dividindo pelo número de pessoas na família, se não alcançar pelo menos R$ 77, o governo federal complementará o necessário para assegurar pelo menos R$ 77 por pessoa. O que significa que hoje, se todos os beneficiários do Bolsa Família efetivamente estiverem inscritos, temos a garantia de uma renda mínima de R$ 77. Todavia, a busca ativa ainda não está completada, porque hoje, pelos dados que podem ver no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social,
coletados ontem, referentes a julho, há 19.300.000 e poucas famílias com renda familiar per capita até R$ 154 por mês, e dessas são 14.200.000 e poucas famílias que estão efetivamente sendo beneficiadas, correspondendo a 74% daquele total. Então, ainda faltam 26% para atingir, digamos, 100% da busca ativa. O prefeito Fernando Haddad, a secretária do Desenvolvimento Social, Luciana Temer, está realizando um esforço e tem como meta chegar aos 100% no município de São Paulo. Será interessante que em cada município se faça isso. Mas, presentemente, ainda São Paulo está abaixo da média nacional. E o estado de São Paulo ainda um pouco abaixo. Há alguns municípios que estão com mais de 90% e outros que estão na faixa dos 50 e poucos por cento ainda. Ora, mais e mais, ao estudar bastante este assunto, que é o... Por favor, Leandro, eu agradeço. Eu queria deixar 2 livros com o Sindicato dos Engenheiros e a cartilha para os presentes, se houver. E, então, mais e mais estudando o tema da busca da justiça, que é o que me move desde a adolescência, de procurar viver num país mais solidário, mais fraterno, que correspondem às observações desde um amigo dileto do Nivaldo Santana. O Nivaldo Santana é do PCdoB, não é? Vocês sabem que, depois de ter escrito, em 1848, o Manifesto Comunista com Friedrich Engels e os volumes de O Capital, em 1800 aos 30 anos de idade, acho que era 34, algo assim, Karl Marx escreveu mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gotha. E nesse livro ele diz que quando a sociedade estiver mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a se poder se inscrever como lema desta sociedade. Por favor, Nivaldo, diga quais são as 18 palavras. Carlos, você que é sociólogo. Não, mas você as conhece, eu posso lhe dizer que... Estou fazendo uma palestra, não posso atender, por favor. Eu vou desligar aqui. Cada um... Não, Cada um segundo o seu trabalho e cada um segundo suas necessidades. Então, você sabia muito bem. O John Kenneth Galbraith, em Uma Era da Incerteza, diz que from each according to his capacity to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, são 12 palavras em inglês, 18 em português, que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. Mas certo dia eu estava expondo sobre isso para as comunidades eclesiais de base e as pastorais da terra, e mencionando dezenas de economistas e filósofos que são a favor desta proposição. E, ao terminar, estava presidindo o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, e ele me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, eu li a epístola, achei muito bonita e sempre cito tanto Karl Marx quanto... Bom, primeiro, nos Atos dos Apóstolos já está escrito que eles resolveram juntar todos os seus bens
e viver em solidariedade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, ali está que ele mencionou na parábola do Senhor da Vinha, que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. E com cada um combinou que ambos consideravam justo. E, ao final, começou a realizar os pagamentos pelo último que ali havia chegado. E quando pagou ao primeiro, esse lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? Obrigado, Leandro. Então, todos vão ter a cartilha que o Ziraldo fez, e aqui está Renda de Cidadania, a saída pela porta, 2 livros para a biblioteca dos sindicatos, tá bem? Depois eu escrevo. Com dedicatória. Então, quando o primeiro reclamou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos como justo, e o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E se formos ver a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ali está que ele diz que todos nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que que teve uma safra abundante, não tenha de mais, e toda aquela pessoa que tem uma safra pequena, não tenha de menos. Guarda muita relação, e é também tão bonita. E se formos ao budismo, o Dalai Lama diz numa ética para um novo milênio que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E se formos, depois da destruição das torres de Nova York, do Bin Laden, e das guerras do Iraque e do Afeganistão, temos tido muito interesse de saber o que pensa o islamismo. Mas, nesse aspecto, os seguidores de Maomé, do Alcorão, como os 4 califas que escreveram os livros dos hadis, também têm fundamentos semelhantes. Omar, o segundo dos 4 califas, escreve que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com o Thomas More, que escreveu em 1516 Utopia. E ele acabou sendo guilhotinado, né? Vocês conhecem bem que ele era muito amigo de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, num período de grande poder. A Inglaterra dominava grande parte do planeta Terra. E Henrique VIII e Thomas More eram ambos católicos. Thomas More, um teólogo, homem de projeção, havia sido presidente da Câmara de Comuns. Mas, a certa altura, Henrique VIII diz a ele: por favor, escreva para mim uma justificativa para eu poder me casar de novo, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não posso, porque não é o que eu acredito, não vou escrever. E se forem a Londres, podem observar, ao visitar o parlamento, tem uma grande nave, assim, como se fosse uma catedral, sem bancos, e ali no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More e depois decapitado. Mas antes de ser morto, ele escreveu, dentre outras coisas, Utopia. Tem um livro de bolso da Abril e da LPM, que é muito gostoso de ler. E no livro primeiro há uma reflexão sobre tema que às vezes aqui
as pessoas vêm falar em pena de morte, que naquela época havia sido instituída na Inglaterra, todavia não havia resultado na diminuição da criminalidade violenta, dos assaltos, dos roubos, dos assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Iptolodeu é um contador de histórias em grego, diz ao cardeal arcebispo e outro personagem: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu em 1526 De Subventione Pauperum, De Cite Necessitabus, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe ao prefeito da cidade flamenga de Bruges que se institua um programa de renda mínima, que naquela época em Ypres foi um tanto adotada. Mas poderíamos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, que nasceu em 1734, na Inglaterra, em Thetford, e mais tarde, tornando-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios, antes só se usava o monóculo, ele inventou os óculos. E então, Benjamin Franklin o persuadiu de ir para a América, para onde ele foi lá viver como um coletor de impostos, mas arguto observador de costumes e de valores. E eis que o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto o senso comum, common sense, que foi publicado, divulgado, distribuído numa extraordinária tiragem em janeiro de 1776, e 6 meses depois, em 4 de julho, os americanos proclamaram a sua independência. E o que estava lá escrito, em common sense, que contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente, mas pouco após a independência, Thomas Paine começou a se sentir perseguido por suas ideias tão ousadas e progressistas. E daí ele resolveu voltar para a Inglaterra, a sua terra natal. Mas chegando lá, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele resolveu seguir para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, foi eleito constituinte francês. E como tal, em 1795, para a Assembleia Nacional da França, ele escreveu um ensaio de 20 páginas, que está aqui traduzido para o português, Justiça Agrária, onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Na América, onde ele tinha estado, antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo, que, uma vez acumulado, desse fundo se pagaria a cada pessoa residente neste país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável da pessoa de participar da riqueza daquela nação e que lhes foi retirado quando instituída a propriedade privada. A ninguém deveria ser negado. E foram tantos os filósofos e economistas no mais largo espectro que
passaram a defender a garantia de uma renda. Bertrand Russell, no século XX, 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o anarquismo, o sindicalismo e o socialismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Ele diz, na sua conclusão, que o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa receba o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, produtividade, mas a ninguém será negado um mínimo para a sua sobrevivência. E daí, economistas no mais largo espectro, a senhora Rhys Williams, na Inglaterra, a Joan Robinson, o casal Dennis Milner, Mabel Milner, e Oscar Lange, Abba Lerner, e Friedrich von Hayek, e George Stigler, e Milton Friedman, e James Tobin, John Kenneth Galbraith, e até chegarmos a pessoas como Philippe Van Parijs, Klaus Hoff, isso e tudo está aqui em meu livro. Eles passaram a defender, primeiro, a ideia de um programa de garantia de renda mínima, através de um imposto de renda negativo, tal como eu apresentei em 91, mas mais e mais, estudando esse tema, eu fiquei persuadido de que melhor ainda seria instituir uma renda básica incondicional para todos. E participei e acabei me tornando co-presidente de honra da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income Earth Network. Participei ainda em junho último do 15º Congresso da BIAN, em Montreal, no Canadá, ao final do qual os 200 participantes de mais de 300 países escreveram uma carta enviada à presidenta Dilma, que eu entreguei pessoalmente a ela, onde dizem que gostariam de estar ajudando a presidenta Dilma a pensar em quais as etapas daquilo que é lei aprovada, porque eu, em dezembro de 2001, apresentei um novo projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania. Mas no diálogo que tive com o relator, então o senador Francelino Pereira, em abril de 92, eu dei a ele meu livro, que estava na primeira edição, agora está na 7ª. Acabo de receber a informação que a edição Calmont-Lévy, a mesma do Marcel Proust e dos livros em francês do Celso Furtado, resolveu publicar o meu livro em francês. Eu estou muito contente. Mas eu dei meu livro para o Francelino Pereira e falei, estude, por favor. Ele o fez com seriedade e me disse, ao concluir, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será a renda básica de cidadania instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, iniciando pelos mais necessitados, como, portanto, o faz o programa Bolsa Família. E eu aceitei, lembrando dos ensinamentos de um economista que também ganhou o prêmio laureado com o Nobel de Economia, James Edward Mead, M-E-A-D-E, que escreveu sobre a gatotopia. Por longo tempo ele navegou em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E lá chegando, começou a estudar os arranjos sociais, ficou amigo de um economista que lhe disse, os utopianos sabem onde fica, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe dizer, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que construíram um lugar perfeito. Enquanto que nós, agatotopianos, embora sejamos seres imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Às vezes você comete alguma bobagem ou perfídia? Várias vezes. Eu também. Então,
mas nós conseguimos construir um bom lugar. E ele, estudando os arranjos e instituições de Agatha-Utopia, observou que elas eram as melhores que até então havia observado numa sociedade, para, simultaneamente, alcançar liberdade, igualdade e eficiência. Liberdade de cada pessoa poder trabalhar no que deseja e gastar no que quer, ou quanto ganha. Igualdade no sentido de haver grande interação entre capital e trabalho, entre trabalhadores e empresários, e eficiência no sentido de se alcançar o maior poder aquisitivo possível, o maior padrão de vida possível com a tecnologia e os recursos vigentes. E quais eram as instituições? Primeiro, flexibilidade de preços e de salários para a boa alocação dos recursos e alcançar eficiência. Segundo, muita interação entre trabalho e capital, se possível, os trabalhadores serem contratados com cotas de participação nos resultados, como, aliás, sugere a Constituição brasileira. E terceiro, porque às vezes se poderia ter, por causa da flexibilidade de preço e de salários, eventual queda de remuneração, também com a participação nos resultados, diante até às vezes de inundações, de secas, tsunamis, fenômenos internacionais, etc., poderia haver uma queda nos rendimentos, então seria necessário um terceiro instrumento, que justamente seria a renda de cidadania. Todavia, observa no seu último capítulo de Agatha-Utopia, o James Edward Mead, que o importante é termos claro aonde queremos chegar e, passo a passo, firmemente ir naquela direção. Porque se você quiser tudo de uma hora para outra, daí vem as instabilidades e guerras e revoluções e golpes de Estado que ele viveu ao longo de todo o século XX, porque nasceu em 1907 e morreu em 1995. Então, eu lembrei desta observação e disse ao Francelino Pereira: eu aceito este parágrafo para ser instituído por etapas. E, graças a isso, a proposta foi, o projeto de lei foi aprovado por todos os partidos no Senado e por todos os partidos na Câmara. E foi ao presidente Lula, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, depois de conversar comigo, disse ao presidente: como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, e o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004. E eu tenho sugerido à presidenta Dilma, por cartas, inclusive assinada por todos os 81 senadores, até o Aécio Neves, que ela nomeie um grupo de trabalho com os maiores especialistas no tema para estudar como será feita a introdução, passo a passo, da renda básica de cidadania. Alguns se assustam, imagine quanto vai custar isso, pagar uma renda para todos, até para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Pelé, para a Xuxa, para o senador Suplicy, para o presidente Murilo. Sim, só que os que temos mais colaboraremos para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. Mas como será isso? Eu precisei uns 5 minutos para explicar como funciona o Bolsa Família, não é? Vamos supor agora que os engenheiros do Estado de São Paulo, após lerem a cartilha do Ziraldo, meu livro e essa palestra, venham a escrever uma carta à presidenta Dilma, até assinada também pelo Nivaldo Santana, dizendo que se trata de uma boa ideia e que será o caso de preparar o Brasil para adotá-la. Não dá para fazer em janeiro próximo, nem em janeiro de 2016, mas quem sabe, às vésperas da nova visita do Papa Francisco ao Brasil, que ele diz que vai retornar quando for os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, e como, quando esteve no ano passado no Brasil, disse o quão importante era o combate à pobreza e caminharmos na direção da solidariedade e da fraternidade,
Então, quem sabe possa, tendo recebido a carta de vocês, a presidenta Dilma anunciar em dezembro de 2016. Agora eu vou anotar 7h30. Vamos ver quanto tempo eu vou precisar, porque eu tinha esquecido de marcar a hora que eu terminei, mas foram 5 minutos na minha conta. Agora, a renda básica de cidadania. Vamos supor que ela então diga, a partir de janeiro de 2017, todas as pessoas no Brasil, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, está escrito na lei, passaremos todos a receber uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, mais e mais com o progresso da nação e as possibilidades orçamentárias. Primeiro, vamos começar com um nível um pouco melhor que o Bolsa Família, digamos R$80 per capita, mas um dia vai ser 100, um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000. Ah, ninguém será negado. Terminou a explicação. Deu 1 minuto, não foi? Eu lhes pergunto, o que foi mais fácil de compreender? As explicações do Bolsa Família ou da renda básica de cidadania? Renda básica. Está claro isso para todos? Essa é a primeira vantagem, mas há outras. Primeiro, eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado, ou no informal, digamos, se uma mãe cuida das crianças do vizinho e no dia seguinte recebe um trocado, o que for um pagamento da lavagem do automóvel, na feira, não precisa declarar quanto cada um ganha, ou o patrimônio de cada um. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento da vergonha de a pessoa precisar dizer eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Ah, mas se eu iniciar essa atividade, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o quanto eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas esse senador Suplicy quer pagar uma renda igual para todos, até para quem, porventura, não esteja querendo trabalhar. O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Tem alguém com essa tendência? Levante a mão, por favor. O senhor quer vir aqui? Pode vir aqui um pouco para... É o Flávio? Vem aqui um pouquinho só para refletir um pouco. Prefere ficar aí? Tudo bem, mas... Carioca, flamenguista. Pensemos um pouco em todos nós, homens e mulheres. Todos nós amamos fazer uma porção de atividades, mesmo sem uma remuneração no mercado. As mães, quando estão dando de mamar para os seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com amor. Nós, pais, quando estamos cuidando de que nossas crianças bem se alimentem, não se machuquem, se desenvolvam. Quando nossos pais e avós são mais velhos, precisam de nosso carinho e atenção, o fazemos com toda alegria. Ali nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, ali nos centros e diretórios acadêmicos, nas diversas entidades, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis para a comunidade? Quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sobrevivência. Mal conseguiam.
Ambos ficaram doentes, morreram precocemente, hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. Na nossa Constituição, se assegura o direito à propriedade privada, o que significa que a pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma loja, de um restaurante, de um hotel, de um título financeiro, de títulos imobiliários, esta pessoa pode receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, para uma pessoa receber os rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando? Que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber juros, lucros e aluguéis, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal para virem trabalhar no Brasil, com uma remuneração que significava viver numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Ou quando pensamos que, em aspectos do Brasil moderno, o presidente Lula costumava dizer, parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil, ajudou a Petrobras a encontrar no fundo do Oceano Atlântico extraordinária reserva petrolífera, que vai nos permitir, em breve, erradicar a pobreza absoluta e prover educação, progresso científico, tecnológico e de saúde para todos os brasileiros. Será que não é de bom senso que todos passemos a ter pelo menos um pouco da riqueza de nossa nação? Mas a maior vantagem da renda básica de cidadania é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, tal como nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. Ele conta que, quando menino, ele nasceu na Índia, e seu pai era um professor, ele morava numa boa casa, ali onde hoje é Bangladesh. E acontece que, certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que adentra um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. E ele chama para o seu pai, e com seu pai eles levam Kader-Mia para o hospital. E este trabalhador, no caminho, diz, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa, senão de por aqui encontrar um trabalho que me desse a sobrevivência para minha família. E acontece que, quando chegou Kader-Mia no hospital, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, diz Amartya Sen, tipicamente Kader-Mia estava sem liberdade real. Ele não teve outra alternativa senão de ir naquela região cheia de conflitos étnicos que o levou a perder a sua vida para tentar sustentar a família. Da mesma maneira, aqui no Brasil, por exemplo, no início dos anos 90, eu atendi um convite do padre Ricardo, que era da Pastoral da Terra, e que Ricardo Rezende, acho que nos convidou, diversos parlamentares, para irmos ao sul do Pará, em Rio Maria, para examinar as condições de trabalho que faziam lembrar a escravidão. E para lá nós fomos e ouvimos o depoimento de diversos trabalhadores, dezenas, que nos diziam em síntese o seguinte: a gente vem aqui diante do restaurante, do hotel ou da rodoviária, vem o fazendeiro, o seu capataz, o gerente da fazenda, e nos diz, quem quiser entra aí no caminhão ou no ônibus, nós vamos lá para a fazenda, a uns 400 quilômetros daqui, vocês vão trabalhar, cortar a floresta, roçar a terra, prepará-la, plantar e colher, eles vão receber um tanto, e para lá a gente ia.
Passados umas 4 semanas, pô, já está na hora de eu receber, eu trabalhei um bocado. Preciso mandar dinheiro para a família. Bom, mas por enquanto você está devendo. Como estou devendo? Você comprou aqui na venda mais do que o que tem direito de receber. Bom, se for assim, então eu vou embora. Se quiser ir embora, eu vou levar uns tiros. E assim, muitos levavam tiros. Então, ou então o caso que tantos de nós conhecemos, que às vezes uma moça, porque não encontra outra forma de dar o sustento para as suas crianças ou para a sua família em casa, resolve vender o seu corpo. Ou para o rapaz, tipicamente o personagem do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown, que, pela mesma razão, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. Ora, o dia que houver uma renda básica de cidadania para si e para todos da sua família, esta pessoa vai passar a ter o direito de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar a minha saúde e vida em risco. Agora eu posso, graças à renda básica, aguardar um pouco, quem sabe fazer um curso, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica vai elevar o grau de dignidade para todos os seres humanos. E eu, então, tenho insistido muito que isso possa se tornar uma realidade. Está no programa da presidenta Dilma, está aprovado por Aécio Neves, por Marina Silva também a favor, Eduardo Campos, acho que todos os partidos são a favor, só falta a recomendação dos engenheiros de São Paulo e do Brasil para que se acharem uma boa ideia para ajudar a presidenta Dilma a implementá-la, ou quem for eleito, porque aqui certamente há eleitores de todos os candidatos, mas já é lei, aprovada por todos os partidos. Então, lhes falei um pouco de algumas proposições, tem outras também, para que haja eleição direta por parte dos magistrados e juízes para o presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal, dos tribunais regionais, estaduais e federais, superiores tribunais, também para que haja completa transparência das doações aos partidos e candidatos de qualquer natureza, seja feito por pessoas jurídicas, ou por pessoas físicas, ou pelo poder público, que até dia 4 de outubro, se fosse neste ano, todos os eleitores soubéssemos qual a natureza de contribuição de cada partido e cada candidato. Mas eu também sou a favor da reforma política que possa coibir a contribuição de pessoas jurídicas, teríamos contribuições só de pessoas físicas, limitada a um certo patamar, digamos, eu acharia razoável, e propus até R$ 1.700 por pessoa, por pleito. Teremos 5 pleitos em outubro, para presidente, senador, governador, deputado federal, estadual, então 1.700 cada pessoa jurídica, pessoa física poderia contribuir por pleito. E também tenho propostas para definir as normas e diretrizes para a formação e funcionamento das cooperativas. Eu, como o professor Paul Singer, sou um fã, gosto muito das formas cooperativas de produção. Poderia lhes contar um breve exemplo. Muitos aqui, acredito, frequentam o Parque Ibirapuera, não é? Levante a mão quem costuma frequentar o Parque Ibirapuera, só para ter uma ideia. Tem diversos, mas ainda, acho que ontem, né, foi aniversário de 60 anos do Parque Ibirapuera. Eu recomendo a todos, ali é o parque mais agradável de se passear em São Paulo. Tem alguns que são de outros estados aqui, eu recomendo passear, mas lá
caminhando, vocês podem adquirir água de coco das vendedoras autônomas ou ambulantes. E era o ano 2000, o prefeito era Celso Pitta, e a presidenta da Associação dos Ambulantes havia me procurado e dito que eu costumava andar lá há muitos anos, fazer exercício, fazer uma corrida lá de vez em quando, quase toda semana, uma vez ou duas. E me disse a Antônia, presidente da Associação dos Ambulantes: senador, a prefeitura nos deu prazo até outubro, era janeiro, para sairmos do parque. Se quisermos, poderemos ser empregados de 5 empresas que poderão ganhar a licitação, que vão tomar conta cada uma de 5 quiosques. Mas acontece que muitas de nós aqui somos pessoas já um pouco mais idosas, estamos aqui há 10, 20 anos, algumas pessoas dentre nós têm deficiências, então vai ser difícil se tornar empregado delas. Aí eu disse, que tal vocês formarem uma cooperativa? E agradou a proposta. Eu fui até o pátio do colégio, lá onde estava rezando a missa, dia 25 de janeiro, de aniversário da cidade. Tive um diálogo com o prefeito Celso Pitta e com o Ricardo Otaki, que era o secretário de Meio Ambiente Verde, e eles consideraram adequado e suspenderam aquela norma. Uma outra senhora que era psicóloga e advogada e tinha trabalhado 12 anos na Cooperativa Agrícola de Cotia, resolveu escrever o estatuto da cooperativa e até hoje as assessora. E esta cooperativa tem hoje 14 anos, acho que tem cerca de 100 e poucos cooperados, e todos eles e elas têm os seus filhos e adolescentes estudando, se formando, muitos em enfermagem, em direito, em diversas áreas. E até a Mônica Dallari, jornalista, que eu sugeri que ela, minha namorada, que ela pudesse escrever um livro. Ela entrevistou todos os cooperados e o livro é muito bonito, eu recomendo a vocês. Está para fazer até uma nova edição contando a história desde há 3 anos atrás para hoje. Eu estou contando esse exemplo porque eu acho muito interessante as formas cooperativas de produção, sobretudo na agricultura, né, agricultura familiar. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, normalmente, ao fazer um assentamento, forma cooperativas, né? Então, e teriam outros projetos que eu aqui vou deixar. Aqui está a relação das emendas e a relação de atividades legislativas, e aqui diversas. Também tem uma proposta que institui o chamado recall, o referendo revocatório do mandato do presidente ou do congressista que não estiver, digamos, depois de 2 anos, se não estiver satisfazendo os eleitores, pode-se fazer um referendo para confirmar ou não. Também uma proposta para que o presidente da República, todo ano, e não apenas no primeiro, faça exposição sobre o estado da nação. Tem para disciplinar a subscrição eletrônica de projeto de lei de iniciativa popular, e tem projetos sobre as doenças raras, que eu mencionei já, outro que obriga as instituições financeiras oficiais a divulgar as concessões de crédito subsidiado, uma que dispõe sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante as comissões do Congresso Nacional. Então, há um projeto para instituir a linha oficial de pobreza e se estabelecer metas
da redução gradual de pobreza, também um projeto para proibir a produção, importação, comercialização de produtos que contenham amianto por causa do mal que causa à saúde, e outro para dispor sobre a lei orgânica da magistratura nacional. Eu quero dizer que também eu justamente estava visitando agora à tarde, por isso que atrasou tanto, que fui a um local do outro lado de Santo André, demorou bem mais tempo para ir e para voltar, por isso que eu me atrasei e peço desculpas, mas visitei lá uma escola, exemplo de escola com 300 alunos que ouviram minha palestra lá. Escola de tempo integral, uma escola de ensino médio, alunos, digamos, de 14, 15 até 18, 19 anos, na maioria 15, 16, 17, e eu visitei os laboratórios, as salas de informática, e depois no auditório os 300 estudantes escutaram-me falar sobre o que é um senador, o que faz, e até cantei para eles. Aqui não me pedem para cantar, mas Na nossa posse, o senhor cantou também. Na posse, do sindicato. Nós tivemos uma posse lá na Assembleia, lembra? Foi. E qual foi a música? Blowing the Wind. Então, essa aqui já está... Se querem que eu encerre com uma canção, então? Uma que eu gosto de cantar, mas com meus filhos, é o Father and Son do Cat Stevens, né? Mas essa aí fica muito melhor quando eu vier com o Supla e o João. Só vou dizer o comecinho, assim, a parte do pai. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to become when you found something going on. Mas daí entra a parte do filho, e que eles sabem melhor. Daqui a pouco, liga daqui 20 minutos, por favor. Mas se quiserem, para concluir, então, essa canção que eu gosto demais, que é aquela que os povos do mundo cantaram ao sair às ruas para tentar parar com as guerras do Vietnã e depois do Iraque, que é uma música pela paz, e que eu gosto muito porque tem muito a ver como conclusão da proposta da renda básica de cidadania. E o Nivaldo canta comigo, tá bom? Puxa. Quebrou o microfone. Não. Não, puxa o microfone. Pelo menos o refrão vocês vão saber. Só se o Murilo ajudar. Amém. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly
before they are forever bent. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Todo mundo agora. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito obrigado. Um beijo e um abraço para todos. Pode. Depois desta brilhante fala do senador Suplicy, eu passarei agora a algumas perguntas, não muitas, até para que a gente não atrase muito o senador. Por favor. Vai ligar. Pronto, Alô, boa noite, senador. Boa noite. Meu nome é Fred, eu sou engenheiro efetivo da Prefeitura do município de São Paulo e delegado sindical pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós estamos em campanha salarial contra o subsídio na Prefeitura do município de São Paulo, inclusive com o Sindicato dos Arquitetos. A nossa batalha é não só contra o regime de alteração do regime de remuneração para subsídio, mas também a luta para exigir o equivalente a 8,5 salários mínimos para os iniciantes da carreira de engenharia e arquitetura, porque nós estamos recebendo apenas R$ 2.500. Outra luta também é a reposição das perdas salariais desde 2002, que chega a quase 50%, e também alterar a lei salarial, que nos impinge um reajuste anual de apenas 0,01% ao ano, que nós temos recebendo desde aquela época. Senador, a sua luta, a sua história em relação à defesa dos trabalhadores brasileiros. Gostaria que o senhor nos apoiasse, inclusive dos servidores públicos municipais, porque o subsídio não é bom para nenhum servidor público municipal do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Gostaria que o senhor aceitasse essa camiseta, símbolo da nossa luta e resistência contra o subsídio municipal. Obrigado. Fred, você falou que é a Prefeitura de São Paulo? Na capital? Eu agradeço, Fred, e queria dizer que, quem sabe, possam me escrever se quiserem, podem escrever para uma carta ao prefeito Fernando Haddad, né? Algo assim,
prezado prefeito Fernando Haddad, através do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, com quem tivemos um diálogo há poucos dias no Sindicato dos Engenheiros, e aproveitamos a oportunidade para relatar a nossa reivindicação para que possa haver uma valorização dos salários dos engenheiros e dos servidores públicos municipais. Por tais e tais razões, avaliamos que o subsídio que existe hoje não seria adequado e gostaríamos de propor um outro encaminhamento, seja uma definição melhor do salário mínimo inicial, seja também para recuperar as perdas salariais e haver a obtenção de uma remuneração mais adequada para as responsabilidades que temos. E, se quiserem fazer isso, na minha cartilha aí ao final tem o meu e-mail, pode acrescentar um outro e-mail mais pessoal. Aqui acho que o Thaís, o Leandro tem mais cartão aí, porque eu acabei com os que eu tinha. Tem aqui mais dois. Mas pediria para anotar mais um e-mail pessoal, além desse aí, pode mandar para esse e para o seguinte: Suplicy, STI como Santos Tatu, Inglaterra, sti.com.br. Suplicy, sti.com.br. E uma vez encaminhada essa carta por e-mail para mim, eu encaminharei ao prefeito. E quem sabe, nesta carta, possa haver... gostaríamos de ter a oportunidade de uma audiência com Vossa Excelência e com o secretário da área, talvez seja o secretário... A Leda Paulani. Então, gostaríamos de ter a oportunidade de uma audiência com Vossa Excelência e com a secretária Leda Paulani do Planejamento. E eu encaminharei para... A carta pode ser dirigida ao prefeito e à secretária municipal de Planejamento, Leda Paulani. Tá bom? Muito bem. Fica combinado, então. Temos mais duas perguntas. Cadê o Álvaro? Está ali? Eu sou Laerte Brasil, presidente da Uniglobal Trabalho de Cidades. Primeiramente, aqui, eu vou saudar aqui o presidente Murilo, né, e a diretoria desse sindicato, de realizar esse grande debate, e a honrosa presença aqui do senador combativo aqui da República, né, o senador Suplicy, e do candidato aqui, a Nivaldo Santana, a vice-governador aqui do Estado de São Paulo, e a todas e todos aqui reunidos aqui para debater o futuro político aqui do Estado da cidade de São Paulo, né. Nós aqui participamos cerca de 61 audiências públicas aqui do Plano Diretor Estratégico aqui da cidade, e uma das 10 teses que nós apresentamos, né, que contempla, vamos dizer, que está escrita nos ditames da lei do Plano Diretor, duas delas, vamos dizer, são as cotas, vamos dizer, a mais avançada são as cotas de solidariedade, né, que vai alçar, vamos dizer, o desenvolvimento, vamos dizer, habitacional aqui da cidade de São Paulo. E a outra é a isenção de incentivos fiscais para as empresas industriais de prestação de serviço, né, se instalarem aqui nos bairros aqui da cidade de São Paulo. Mas eu vou pontuar aqui 3 perguntas aqui para o senador. O Estado de São Paulo, vamos dizer, é um Estado rico. Vamos dizer, se fosse um país, estaria dentro, vamos dizer, do G20. Seria o 18º, vamos dizer, país mais rico do planeta, né? Mas, infelizmente, é um verdadeiro absurdo. 22%, vamos dizer, de cidadão detém, vamos dizer, o PIB
PIB aqui, vamos dizer, do estado de São Paulo, sendo 68% aqui da população esmagada por uma política arbitrária, vamos dizer, econômica aqui implantada pelo governador Geraldo Alckmin, né? A primeira pergunta, qual é o projeto que a Vossa Excelência tem para levar, vamos dizer, para o Senado da República, né, para transformar um Estado aqui mais justo, né, com melhor distribuição de renda e geração, vamos dizer, de novos empregos aqui, sustentáveis aqui no estado de São Paulo, né? A outra é o seguinte, o Brasil hoje é um dos piores, vamos dizer, tem a maior carga tributária, vamos dizer, de impostos, vamos dizer, do planeta, né? A gente defendemos uma reforma tributária diminuindo cerca de 35%, vamos dizer, dos tributos, né? Principalmente as pequenas e médias empresas, né? Que hoje são responsáveis por 66% da mão de obra e do emprego aqui no país, ela possa, vamos dizer, competir com as empresas internacionais e assim investir, vamos dizer, em melhores, vamos dizer, salário para os trabalhadores, né? Por exemplo, essa que eu coloco a visão. A terceira, eu vou colocar sobre a água, né? Hoje poderemos ter uma terceira guerra mundial, vamos dizer, no planeta, por causa, vamos dizer, da água. E o governo aqui do estado aqui de São Paulo, durante 35 anos aqui, eles investiram em infraestrutura, vamos dizer, em projetos, vamos dizer, de estado, para geração e desenvolvimento aqui da água, vamos dizer, do estado de São Paulo. Há 25 anos atrás, eu participei de um congresso em Lisboa, um congresso internacional de meio ambiente, e eu apresentei uma tese, vamos dizer, que os países poderiam usar, vamos dizer, 40%, vamos dizer, o seu uso da água do mar, né? E eu vou apresentar, vamos dizer, esse projeto para o Ministério do Meio Ambiente, e aqui no Estado, nós defendemos, vamos dizer, que 40% do uso, vamos dizer, da água aqui, vamos dizer, do Estado de São Paulo, pudesse ser usado, vamos dizer, da água do mar. E aí, vamos dizer, geraria vários empregos nessas ações, e aí o Estado, vamos dizer, teria, vamos dizer, água abundante, vamos dizer, água tratada do mar, né, para o uso das indústrias, o uso residencial e futuramente até para beber, né? É o que eu tinha aí para apresentar e obrigado aí pela palavra. Obrigado. Vamos passar mais um aí? Mais uma, as duas, né? Tá bem. Para cá, ó. Quem quiser falar daqui. Bom, senador Suplicy, o senhor já sabe o meu nome, porque o Murilo já falou, mas nós já estivemos junto em campanhas por aí, então... Mas é o seguinte, são 3 pontos que eu queria abordar. Um, o nosso colega se adiantou, essa questão da água. A água é um produto nobre. E ninguém melhor do que o Nivaldo Santana aqui para falar sobre a água. Acho que foi uns 9 anos de Sintaema, né, Nivaldo? Acho que mais ou menos 9 anos de Sintaema. Mas é incrível a quantidade de empresas multinacionais que são proprietárias das nascentes brasileiras, né? Então, num futuro próximo, nós estaríamos em que situação num caso de crise da água, né? Como gerir realmente isso aí? O Departamento Nacional de Pesquisa Mineral está preparado para isso? Nós estamos com as multinacionais usando a água nossa, produto nobre, para fazer os seus produtos exportar lá, e esse valor não se agrega, e nós poderíamos, inclusive, fazer com que esse custo da água seja alocado para uma área onde a carência, até, por exemplo, no RBC, para as áreas mais carentes do Brasil, por meio de taxas, por meio de impostos, se o Senado pode ajudar nisso. O número 2, está aqui o nosso advogado e as nossas advogadas aqui presentes, mas a gente sabe que justiça justa é justiça rápida, barata e idônea. Então, quando a gente fala em cidadania, a gente tem que estar realmente com essa necessidade satisfeita. No Brasil, nós temos problemas, porque a justiça, devido talvez ao seu
a sua quantidade de processos, N coisas, acaba não sendo barato e muitas vezes nós questionamos por conta disso a questão da idoneidade e morosa, não tenho dúvida de que todos vão dizer que sim. Nós temos processos da áreas trabalhistas que ultrapassam 20 anos, até mais. Então, o que no Senado nós poderíamos tentar, se for o caso, convocar o Ministério do Trabalho, desculpe, da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o que fazer, o que o Senado poderia ajudar nesse sentido, né? E assim são esses dois itens, né? E uma questão assim que eu vejo assim que é fundamental para nós é que nós tenhamos esse acesso a esses questionamentos e possamos realmente fazer as coisas andarem, né? Nós não conseguimos o cidadão comum nesse sentido. Vou explicar um exemplo que acontece no Brasil. Após as privatizações do setor elétrico, principalmente as distribuidoras de energia, a ideia de quem adquiriu aquela propriedade é ter um lucro grande e de forma rápida, né? E as instalações acabaram se tornando obsoletas. Nós temos 13.200 volts em cima dos postes, na maioria dos casos, em linha de distribuição primária. E essas linhas de distribuição primária são um risco muito grande. Eu tenho até fotografias aqui no meu celular que eu mostro as condições das cruzetas. Eu disse que ia cair, não foi consertada e ela caiu. Bom, eu sou uma pessoa privilegiada, porque sou do setor elétrico e conheço as pessoas, conheço todo mundo. Simplesmente eu levantei os dados, mandei por e-mail ao vice-presidente operacional e comercial, que todos nós aqui conhecemos do setor elétrico, que é o Sidney Simonágio, da ES Eletropaulo, e ele prontamente, naquela mesma semana, mandou consertar e consertou tudo. Mas eu não sou leigo, eu sou um profissional que conheço muito bem a situação. E ele consertou. Agora, a maioria da população não conhece e sofre esse risco. Então, a cidadania também importa em que nós consigamos fazer com que a sociedade viva de forma a fluir melhor a sua condição de vida, a sua qualidade de vida. E o que nós poderíamos, no momento em que estamos nessa situação pelo Brasil todo, né? Aquelas cruzetas de madeira no poste, elas apodrecem, cai o cabo, não desliga e a pessoa morre eletrocutada. Aconteceu recentemente aqui em São Paulo um desses casos. E aconteceu outros, a gente evitou. Pelo menos 3 nesses últimos 6 meses. E essa questão, eu acho assim, fundamental para a gente discutir as coisas. Obrigado. Também. Nós temos mais duas pessoas inscritas e depois nós deixaremos para o senador o encerramento, ok? Senador, boa noite. Meu nome é Carlos Saito, da Delegacia Sindical de Marília. Inicialmente, as nossas saudações marilhenses. O meu questionamento, senador, é sobre a questão do projeto de lei 4434, que, segundo consta, já foi devidamente aprovado pelo Senado e está tramitando a nível do Congresso. E essa lei recompõe, vamos dizer assim, os benefícios do INSS desde a sua concessão. E também o recebimento, garante o recebimento dos últimos 5 anos, já com os valores reajustados. Então, eu gostaria de saber, né, dentro dessa ótica, qual seria, né, a expectativa da aprovação por parte do Congresso. Muito obrigado. 44 é o número? 4434, 2008. De quem é? De senador? Do senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. Paulo Paim, sim.
Eu sou Cortês, milito no movimento de saúde, sou de Cidade Ademar. Mas eu não vou fazer nenhum questionamento ao senhor, pelo contrário. Eu vou dar uma má notícia e uma afirmação. A má notícia é ruim para mim também, que esse ano o senhor vai deixar de ter um voto da minha mãe que faleceu um ano atrás. Puxa vida. Então, e ela era uma pessoa tecnicamente analfabeta. E era uma pessoa que só confiava no senhor. Muito obrigado. Meus sentimentos pelo falecimento de sua mãe. E a afirmação que eu posso dizer para o senhor é o seguinte. Se o senhor me perguntar em que eu vou votar daqui 10 anos, eu já tenho os nomes. E posso lhe garantir, se o senhor continuar sendo coerente, daqui 24 anos estarei votando no senhor. Muito obrigado. O senhor é o único político que até hoje não me decepcionou. Pelo contrário. O senhor tem sido coerente com a fala e com as atitudes. Embora tenha uns e outros que o critiquem por algumas atitudes do senhor, como cantar, por exemplo. Eu acho que o senhor está certo em cantar. A gente não é um bicho que entra numa trilha e sai de lá, correto? E a outra coisa que eu iria falar, também estaria dirigido ao outro cavalheiro aqui, que é sobre a Sabesp, né? Quando eu cheguei, o senhor estava começando a falar, e eu sempre elogiei a Sabesp porque a agilidade que tinha em atender os chamados. Eu cheguei a ligar a Sabesp, tipo 4, 5 horas da tarde, no dia seguinte de manhã, 8 horas da manhã, 8, 9 horas, estavam consertando o vazamento. Hoje levam 3, 4 dias, quando não semanas. Eu não sei o que aconteceu com a Sabesp. Ela não é a mesma Sabesp que era antigamente. Ela realmente deteriorou. Tinha um esgoto saindo lá, fezes, melando toda a frente do colégio. Custou irem lá arrumar. Enquanto não saiu na mídia, não foram consertar. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Quem sabe como o Nivaldo Santana conhece muito a questão da Sabesp, eu gostaria que você começasse a responder sobre a Sabesp e qualquer outra questão que você queira fazer. Eu responder. Mas tenha a palavra para começar, por favor. Olha, hoje a palestra é com o senador Suplicy, que fez aí um balanço da sua trajetória no Senado. Então eu vou ocupar só 2 ou 3 minutos. Até porque aqui no Sindicato dos Engenheiros tem técnicos muito mais qualificados do que eu para falar sobre a Sabesp, como meu amigo Bipo aí, que é o dirigente aqui da entidade. Mas a minha opinião, vou falar de 2 coisas. Em 1994, eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sintaema, e a Sabesp tinha 25 mil funcionários, quando eu me licenciei para exercer o mandato de deputado estadual. Hoje a Sabesp tem 15 mil funcionários. Aumentou o número de ligações, aumentou a população, mas o que cresceu de forma exponencial foi a terceirização dos serviços e a retirada de técnicos, trabalhadores operacionais, especialistas no serviço da empresa. Eu acho que, do ponto de vista da qualidade dos serviços, do atendimento, uma das razões é esta: por economia e por um certo desvirtuamento da gestão da empresa, houve uma substituição agressiva dos funcionários efetivos por funcionários terceirizados. Com o problema da água, que todo mundo está acompanhando, eu recomendo a leitura do contrato de outorga que a Sabesp assinou com a DAE, com a ANA, em agosto de 2004, há 10 anos exatamente, um contrato de 10 anos, onde, entre outras coisas, a Sabesp se comprometeu a reduzir a dependência com o sistema Cantareira, a realizar um conjunto de obras e serviços para melhorar, ampliar o fornecimento de água, agregar novos mananciais ao sistema, combater as perdas de água, que são
acima de 30%, adotar políticas permanentes de economia, de uso racional, de uso de água de reuso, e um balanço que faz desse período é que muitas dessas obras e serviços não foram realizadas. Na minha compreensão, isso se deve a um conflito de interesses na gestão da empresa, já que a Sabesp se apoia em dois pilares: 50% das ações são do Estado e 50% das ações estão distribuídas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York. E as exigências da governança corporativa impõem regras draconianas de aumentar a lucratividade, garantir a distribuição de dividendos, e isso entra em confronto com a ampliação dos investimentos, com a realização de obras. Então, conflito de interesse na gestão da empresa. Eu considero que essa é a causa principal das dificuldades que nós estamos tendo com o fornecimento d'água. A estiagem, o consumo maior por causa do calor, são fatores agravantes, mas a causa maior, na minha compreensão, é uma gestão temerária na garantia do fornecimento de água, que está afetando não só a região metropolitana de São Paulo, mas todos os mais de 40 municípios da bacia do Piracicaba, que também sofrem com essa dependência excessiva da Sabesp com o sistema Cantareira. Então, resumidamente, é isso. Eu não quero roubar a cena do nosso senador, cantor e filósofo Eduardo Suplicy. Eu só queria dizer para falar do Suplicy, um episódio, além de cantar e ter uma memória fenomenal, ele ainda mantém o porte atlético de um esportista. Nós estávamos numa atividade de campanha em Carapicuíba e o Suplicy carregou o Alexandre Padilha nos ombros, com a idade dele. Eu falei, se alguém me pedisse para fazer isso, eu tinha que renunciar ao cargo de vice, viu, Suplicy? Então, até nesse quesito, o Suplicy se destaca. Então era isso, obrigado, e desculpa, Murilo, comer um pedaço do tempo, que hoje aqui é consumo. Muito obrigado, Nivaldo Santana. Estaremos aí dando toda a força ao Alexandre Padilha. Uma hora dessa, a gente vamos estar juntos aí em muitas situações. Eu tenho estado nesses últimos meses ao lado do Alexandre Padilha, do Nivaldo Santana, e temos a confiança de que o Alexandre Padilha poderá avançar muito e chegar certamente ao segundo turno. É meu propósito ajudá-lo, tenho feito, e como nessa ocasião em Carapicuíba, mas ainda nesses últimos dias, acho que ontem e hoje ele esteve no interior, e eu ainda tenho mais um compromisso agora em Santos, então às vezes nós estamos juntos, mas amanhã, não, vou de automóvel, não. E amanhã estarei na televisão Bandeirantes junto com o Padilha, né, que tem um debate ali, mas e eu queria, com respeito às perguntas do Laerte referentes ao plano diretor, e onde está, o Laerte está lá embaixo, e a reforma tributária, a questão da água. Bom, muito do que eu aqui expus são proposições na direção de se assegurar maior renda e maior possibilidade de emprego. Eu tenho a convicção de que no dia em que houver a instituição da renda básica de cidadania, nós teremos um estímulo à economia muito significativo. Se o Bolsa Escola, o Bolsa Família já foi um fator
para assegurar o crescimento da economia brasileira e, inclusive, de melhorar com melhoria da distribuição da renda. Quando houver a renda básica de cidadania, isso se fará ainda em maior grau. Acho que é importante nós pensarmos numa reforma tributária de muita racionalidade e que venha facilitar a vida das pequenas e médias empresas, e também com respeito a um senador, ele precisa estar muito atento às tentativas de guerra fiscal que ocorrem em outros estados e que às vezes facilitam muito a existência de empresas nos estados vizinhos a São Paulo. E, por exemplo, há 2 dias eu estive na posse da nova diretoria da Sindusfarma, o sindicato das empresas farmacêuticas, e elas informaram que, nestes últimos anos, 70 empresas saíram de São Paulo para estar trabalhando ou se instalando nos estados vizinhos, às vezes até, por exemplo, em Extrema, que logo depois de Bragança Paulista, porque aqui o estado de São Paulo cobra ICMS 18% e lá apenas 2%. E com isso muitos empregos foram perdidos na indústria química aqui em São Paulo, e acho que é importante um senador estar atento a isso, e eu tenho procurado estar e agindo muitas vezes em harmonia com o governador Alckmin, com o secretário da Fazenda, André Calab. Nesse período eu sempre tive que dialogar com eles responsavelmente. Com respeito ao aproveitamento da água do mar, bem, eu sempre ouvi falar que não é tão fácil a utilização da água do mar para as finalidades que a água não salgada é utilizada, mas acho que isso é algo que pode ser ainda melhor estudado. E o senhor Álvaro, onde está o senhor Álvaro mesmo, ele mencionou que como que poderíamos no Senado estar arguindo melhor as autoridades. Se avaliarem em algum momento que é o caso de estarmos fazendo uma audiência pública, seja na Comissão de Infraestrutura, de Assuntos Econômicos ou outra comissão no Senado Federal, a respeito de assuntos de interesse dos engenheiros, podem fazer a sugestão que eu me disponho, sim, a apresentar requerimentos, por exemplo, para que haja audiências públicas na questão da água. Eu acho que seria interessante que nós pudéssemos ter proximamente no Senado, na hora que estiverem normalizadas as condições depois de outubro, depois das eleições de 5 de outubro, por exemplo, um debate sobre toda a questão do abastecimento de água e do saneamento, por exemplo, convidando autoridades da Agência Nacional de Águas, quanto da Sabesp, quanto do próprio Departamento de Águas e Esgotos. E então, se os senhores, por exemplo, quiserem fundamentar uma proposta de debate sobre estes assuntos, eu agradeço e me coloco à disposição. No que diz respeito à pergunta do senhor Carlos Saito, do projeto de lei 4434, acho que eu votei a favor desse projeto do senador Paulo Paim e me coloco à disposição de verificar como, juntamente com o Paulo Paim, poderemos dar força para que seja objeto de votação
mais rápida na Câmara dos Deputados, se é isso que está faltando, não é? Pelo que o senhor historiou, acho que é isso que precisa ser feito para que haja a devida recomposição dos benefícios do INSS ao longo destes anos, não é? Então, e ainda no que diz respeito à reforma tributária, eu acho que é sempre muito importante que nós tenhamos muito claro por que determinados impostos são cobrados e para que são destinados. Na medida em que houver um melhor esclarecimento da destinação de recursos, poderá haver até uma maior boa vontade por parte dos cidadãos em estarem pagando os impostos, mas é preciso ter uma resposta muito clara e de melhoria dos serviços para cada tipo de imposto e de gasto que seja realizado no país. Tá bem? Eu quero muito agradecer a atenção dos engenheiros de São Paulo e do Brasil que hoje se encontram e desta oportunidade de estar dialogando com as senhoras e os senhores. Muito obrigado. Um abraço a todos. Senador, eu queria passar às suas mãos o nosso documento Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, novos desafios. Esse documento trata-se de propostas factíveis para as questões da sociedade brasileira, que nós estamos entregando aos candidatos a senador, candidatos a presidentes e candidatos a governador, para que possa constar, se possível for, do seu programa de governo. Muito bem. Nós temos também aqui a nossa revista Brasil Inteligente. Essa revista é da nossa confederação e que também trata um pouco das eleições, CNTU as eleições, e fala as questões da sociedade, fala as questões de cada uma das nossas profissões. Aí fala da medicina, farmacêuticos, dentistas, nutricionistas, economistas e engenheiros. É a nossa proposta. E aqui é a revista de 50 anos da nossa federação, Federação Nacional de Engenheiros. Aqui mostra um pouco da nossa história e eu convido o senhor, no dia 2 de setembro, nós estaremos lá na Câmara Federal, e nós vamos receber uma homenagem pelos 50 anos da federação. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela sua delicadeza conosco, pela sua posição. E o senhor, como senador, é importante para todos nós, não é só para o senhor, não, é importante para todos nós, cidadãos brasileiros. Parabéns pela sua atuação, parabéns pelo seu trabalho no Senado e conte com os profissionais da área tecnológica para poder ajudá-lo. Muito bem. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, senador. Eu escrevi Isso.